É por isso que a Isso gente também procuro isso. defende vocês terem um grupinho para vocês começarem a verbalizar. A gente defende muito isso, vocês. Explicar, né, tal doença, tipo fazer um bate-bola. Não sei se o meu colega consegue entrar, o meu colega casca de bala, que foi assim, estudamos muito para a teoria, nós dois juntos. Como que a gente fazia? Ele lá na casa dele, e eu na minha, eu pegava uma prova, ele, tipo assim, eu pegava 2020 e ele 2023. Aí eu lia ali uma alternativa. Criança, 2 meses de idade, vômito e jato após as mamadas. Aí ele já me respondia o diagnóstico. Aí eu, qual o tratamento? Qual o distúrbio metabólico? E nisso a gente revisava toda a patologia de estenose hipertrófica do piloro. Quando terminava, ele vinha, né, fazendo uma pergunta para mim. Né, paciente hipotenso, turgência jugular, hipofonese de bulhas. Qual o diagnóstico, Lorena? Aí já falava, tamponamento cardíaco, qual o tratamento? Né, vai fazer toracotomia? A gente já revisava todo ali, tamponamento cardíaco. E isso, qualquer doença. A gente revisava uma prova inteira, bate bola. Eu perguntava para ele, quando ele errava, eu, não, amigo, não é isso. Aí explicava, né, o erro dele, e assim ele comigo. Perguntava para mim quando eu errava, e ele me explicava, não, amiga, você está se confundindo. Então, eu e meu casca, a gente arrasou, aprovamos juntos. E aqui Interessante esse método. eu quero dar uma dica para vocês, né, que estão aí nessa reta final. Como é que eu estava fazendo? Para quem não me conhece, sou a Lori, quero me apresentar. Formei em 2023 e revalidei na edição 2024.1. Já tem um tempo que eu não estou aqui em contato com essas provas do INEP e a gente esquece, né? Porque somos seres humanos. Vocês que estão aí a full, o que eu estava fazendo, faltando, né, 20 dias para provas, 15 dias para prova. Eu revisava, no mínimo, umas 2, 3 provas. Estava tudo aqui no meu iPad, estava impressa também as provas. Então, eu revisava 2 provas. Como é que o que é revisar uma prova? Revisar uma prova é as palavras-chave. Um homem, 62 anos, está com cansaço, tontura, tá com bradicardia, frequência cardíaca de 42, e ele está estável, tá? Por isso que eu marquei aqui os sinais vitais. Então, você já pensa aqui numa bradicardia, não precisa, né? É o bloqueio MOBIT 1, 2, é o 3. Se ele já tem sintoma, vai ser o 2 ou o 3, porque é esse que causa os sintomas, tá? Não precisa saber que tipo de bloqueio. Esse aqui é o bloqueio 3. Vocês vão ter aula de eletro, vocês já tiveram aula de eletro. Eu tô aqui só passando rápido, é só para dar a dica de como que vocês vão fazer. Marcou as palavrinhas-chave e já lê o tratamento, já lê qual que foi a resposta correta. Por quê? Vocês fazendo isso, vocês vão aprender o padrão INEP. Isso é revisar uma prova. Homem, 42 anos, uso crônico de AINES, anti-inflamatório. Tá com uma dor súbita em epigastro, uma dor súbita. Descompressão brusca dolorosa. O que aconteceu? A úlcera perfurou e caiu suco gástrico. O que é isso? Um abdômen agudo perfurativo, úlcera gástrica perfurada. Por que não é pancreatite? A pancreatite, a dor é em barra, a dor é em faixa, não tem essa descompressão brusca. Qual que é a causa da pancreatite? A principal é a biliar, né? A causa biliar ou etilismo. Não falou em nenhum momento que esse paciente aqui usa álcool. Então, assim, descarta total. Colecistite aguda, dor em hipocôndrio direito, diverticulite aguda, dor em fossílica esquerda. Então, saibam a certa e a errada. Beleza, revisou uma prova. Outra, mulher de 25 anos, tá com atraso menstrual e tá grávida, sangramento da primeira metade. O colo uterino está fechado, está fechado. Aqui eu vejo que muitos confundiram com a gestação ectópica, porque a gestação ectópica tem essa tríade, tem esse atraso menstrual, tem esse sangramento vaginal. Só que quando que você vai fazer laparotomia na gestação ectópica? Você vai fazer laparotomia com a paciente instável.
Então, essa paciente aqui não estava instável, né? Na ultrassonografia, não tinha uma massa, não tinha ali é um abdômen agudo hemorrágico, tá? É um abdômen agudo hemorrágico. Então, não tinha clínica para gestação ectópica. Aqui eu creio que muitos se confundiram. Por que é uma ameaça de aborto? Porque o colo está fechado. Aqui está a palavra-chave. Colo está fechado, ameaça de aborto. Aborto incompleto, o colo vai estar aberto, vai estar entreaberto. E aborto em evolução, também o colo do útero vai estar aberto. Então, essa é a dica que eu quero dar para vocês revisarem a prova de vocês. Revisem 2 provas do INEP, revisem 3 provas, somente as palavras-chave. E refazer é a prova branquinha, tá? Apaga toda a prova, quem tem iPad. Isso daqui foi um dos meus poucos investimentos para ser aprovado no Revalida INEP. Um iPad, um fone e uma pipoqueira. Com muita disciplina, muita determinação e muita constância, consegui aprovar com custos mínimos no INEP. E aí, como eu tinha iPad, apagava e ficava fazendo e refazendo, lendo somente as palavras-chave. Com isso, eu peguei o padrão INEP. Se eu revisava 2 provas e refazia uma por dia, eu tinha contato com 300 questões. E eu não me cansava. E foi dessa forma que eu consegui chegar a 100 de 100 de qualquer prova do INEP. Essa não é uma dica de ouro, essa é uma dica de diamante para vocês. Alguma pergunta? Doutora, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa tarde, né? Tudo bem? Eu queria só falar na verdade, para o pessoal, né? Gente, quando vocês forem responder prova, tem um PDF que tenha os números das questões com as bolinhas para a gente fazer o preenchimento, né? Eu queria, assim, tipo, só avisar mesmo, porque, por exemplo, hoje eu fui fazer uma prova e na hora do preenchimento eu preenchi duas questões erradas que eu tinha certeza. Então, tipo, fica a dica para o pessoal treinar também o preenchimento dessas bênçãos, dessas bolinhas, para não errar no dia e perder questão por bobeira. Isso mesmo. Já tem no material de vocês lá no grupo um gabarito, tá? Como preencher a prova. Porque imagine a dor, você acertar na prova e errar no gabarito. Muito doloroso. Posso começar? Deixa eu entrar aqui no meu outro celular para eu poder ficar vendo o chat. Álvaro, você quer se apresentar, Álvaro? Nosso professor também vai estar com vocês na prática, mas hoje ele vai estar aqui comigo na aula das imagens. A Ara precisou fazer uma viagem, por isso que ela não vai entrar. Boa tarde, pessoal. Para quem for participar aí, vocês vão me apresentar 2 vezes. Vou me apresentar agora e vou me apresentar no início da aula de eletro também. Tá, o meu nome é Álvaro, eu sou um mentor novo aqui na comunidade Revalida. Revalidei nessa última edição, Revalida 2025.1. Estudei na Bolívia, formei na Bolívia em 2024. E vai ser um prazer poder participar com vocês aqui e poder esclarecer um pouco das dúvidas, né, e tirar um pouco esse medo que a gente tem de eletro. Então, eu conto com vocês, tá? Eu tô aqui de olho na aula e qualquer coisa eu posso estar agregando a vocês também, tá? Um abraço. Isso aí. A aula da jornada é aula 3, tá? Quem não assistiu a primeira e a segunda já está disponível para vocês. Eu peço que vocês assistam, porque as imagens vêm no INEP. E qual é a dica que eu sempre dou? Associem a clínica, né, os sintomas do paciente com a imagem. Às vezes, o nosso sim já está espelhando. Estão conseguindo ver, pessoal, a tela? Sim, doutora. Ok. Sim. Às vezes, a gente não consegue, a gente não tem o olhar tão bom. Ah, é um infarto. Essa é a dica, viu, Álvaro? Porque, assim, eu não era muito... Às vezes, eu ainda me considero, não sou muito boa de eletro, porque, gente, realmente é difícil. Mas eu ia pelos sintomas. E aí eu já consegui ali diagnosticar. Não, tá falando de um infarto, tá falando de um FA, tá falando de um bloqueio. Porque eu associava o sintoma com a imagem. E isso vocês devem fazer também. Eu fui estudar eletro e aprender eletro na segunda fase do Revalida, que eu fui me interessar mais no eletro. Eu passei a primeira só com a clínica.
O eletro, praticamente, para mim, eu nem olhava o eletro. Mas, hoje a gente vê que já é cobrado na primeira e vai ser cobrado na segunda, galera, com certeza. Vai ser, não. É cobrado na segunda cobrado também. A última, 2024-2, paciente com obstrução arterial, né? Da OP. Ele tinha um FA. Então, um trombo foi bater lá na perna dele. E liberaram o eletro da FA. Então, como que é, né? Principalmente quem está a primeira vez. Eu coloco aqui a imagem, falo os sintomas, deixo alguns minutinhos e vocês escrevem no caderno. Não abram o áudio, porque vai atrapalhar o raciocínio do colega. Escrevam no caderno o diagnóstico e o tratamento. Apenas olhando a imagem. Vou deixar uns minutinhos para vocês pensarem. Esse paciente é um homem de 49 anos, ele é lavrador, essa informação é muito importante, lavrador. Não, no caderno, tá? No caderno de vocês. Ele é lavrador, vocês têm contato com terra, né, e tal. E ele adquiriu uma lesão, apenas uma lesão, uma pápula, que após, né, passados dias, evoluiu para uma úlcera. Uma pápula que evolui para uma úlcera. Paciente lavrador, e ele é tabagista e etilista. Lavrador, tabagista e etilista. Eu não falei que tenha uma esporotricose. Tem uma palavra clássica, né, da esporotricose, que ela respeita um dermátono, ela tem uma disseminação próxima. Isso eu não falei, tá? JP, desativa o chat, tá? Para o pessoal que tem que escrever no caderno. Já deu uns minutinhos, a gente tem que ser rápido, porque hoje vocês têm 3 aulas. Nunca vi uma comunidade ter tanta aula como essa. Quem falou paracoquicidiodomicose, que nome difícil, né? Que nome grande. Acertaram, foi uma questão questão antiga, 2011. Nunca mais veio no INEP. Pode vir de novo? Claro. Qual que é o melhor cronograma? Qual que é o melhor cronograma? O cronograma dessa comunidade é tudo que já veio no INEP. Só veio em 2011, não veio outra vez. Eu nem sei se veio como alternativa errada. Mas como correta, ela só veio em 2011, questão 38. Exatamente esse caso. Um paciente, 49 anos, lavrador, mexe com terra. Por que eles colocaram essa informação? Essa informação, que é um lavrador, para vocês ir para a esporotricose. Mas a esporotricose, a imagem da esporotricose, ela parece um terço, um rosário. Não sei, principalmente quem é católico sabe do que eu estou falando. E ela tem uma disseminação de um dermátomo. Então, assim, não tem clínica para ser a esporotricose. É um diagnóstico diferencial, porém contempla mais o paracoco, tá bom? Por isso que não é. Descrição da imagem. Uma lesão ulcerada, bordes elevados, com fundo granuloso em região labial inferior. A esporotricose, ela é mais no braço também, tá? Porque o lavrador tá ali mexendo com o braço, é a doença do gato também conhecida. Então, tem uma porta de entrada e entra ali o fungo. Então, mais outra característica que não é do paracoco. A lâmina histológica, né, tem essa leveduriformes com múltiplos brotamentos em pequenos em roda de Lehmann. Que é essa aqui, ó. Essa imagem aqui histológica. Não parece uma roda de Lehmann? Estão conseguindo perceber? E eles até marcaram. Olha como o INEP é bonzinho. Aqui dá para ver também a imagem real, um pouquinho. Também tem que usar a imaginação, tá? Aí, esse ano, eles perguntaram o diagnóstico e também o tratamento. Bem tranquilo. Itraconazol, né? Um antifúngico. Também pode usar anfotericina B. Esse
esses dois tratam o paracoco. Essa imagem aqui é um pouquinho difícil. Nessa alternativa aqui, deixa eu só voltar para dar mais uma informação para vocês. A reação de Montenegro, ela deu negativa. Qual que é essa reação de Montenegro? É da leishmaniose tegumentar. Então, ela veio negativa, que poderia se confundir com a leishmaniose, mas eles colocaram a informação, para vocês não errarem a questão. Próxima imagem, mais um minutinho para vocês raciocinarem, pensarem no diagnóstico. Isso, pessoal, escrevam no caderno para não atrapalhar o raciocínio do pessoal. Essa imagem é um paciente de 57 anos de idade e ele queixa desse aparecimento dessa lesão já tem um mês. Ou seja, não é nada agudo, né? Já tem um mês de evolução, essa lesão avermelhada no braço dele, e ele procurou atendimento e foi prescrito uma pomada de nistatina, um antifúngico tópico e também um fluconazol via oral, né? Pensou ali numa pitiríase e tratou. Porém, não teve melhora nenhuma. E depois ele apresentou uma dor no cotovelo direito. Não teve trauma, não tem nenhuma doença de base. Essa daqui, eles foram um pouquinho malvados, porque eles poderiam ter colocado teste de sensibilidade, né? Falar que perdeu a sensibilidade tátil, dolorosa e térmica. Claro que vocês iriam matar o diagnóstico de cara, mas eles foram ruins, só que as alternativas que eles colocaram como opção, vocês conseguiriam chegar na hanseníase. Vocês já tiveram aula das imagens. Quem não assistiu, gente, assistam essa aula. Creio que foi a Fabi que deu. E ela explicou muito bem. Eu não vou aprofundar, porque a gente vai ter outro. Em seguida dessa, vocês vão ter aula de eletro. E à noite vão ter aula. Então, não quero cansar a mentezinha de vocês. Quero que vocês vão lá assistir essa aula. Hanseníase tuberculoide. Essa reação aqui, ó, o teste de Mitsuda, né? Positivo da hanseníase. Então, entregou o diagnóstico, né? Do Mycobacterium leprae, que é o agente etiológico. Então, realizou o teste. Se ele tiver positivo sozinho ou negativo, ele não descarta hanseníase, tá? É só para guiarem vocês. Porém, ele não é específico, ele não é patognomônico. O que é mais específico é a realização do teste de sensibilidade, que infelizmente a questão não colocou. Se houver alteração na sensibilidade, o diagnóstico vai estar feito. Espessamento do nervo. O que essa dor no cotovelo desse paciente, que não teve antecedente de trauma, não teve nada. É uma neurite, né? Ali, o micobactério já está tendo uma afetação nervosa. Por isso que essa informação, eles queriam que vocês pensassem na neurite, tá? Inflamação do nervo, espessamento do nervo. Descrição da imagem. Isso daqui, gente, para a prova teórica de vocês, não é tão relevante, tá? Não é tão relevante. Agora, a prova prática, se cair uma imagem na mão, é explicação para o paciente, não é assim, Álvaro? Não sei se o Álvaro está por aí, está me ouvindo ainda. Caiu uma imagem, olha, seu Antônio, eu estou vendo aqui a presença de uma mácula eritematosa, com bordas elevadas e centro atrófico, uma mácula hipocrômica. Você tem sensibilidade, sente dor? Vou realizar o teste de sensibilidade,
porque é uma coisa que os cursos apostam muito. E eu acho muito provável cair o médico saber realizar o teste de sensibilidade dolorosa, tátil e térmica no paciente. A gente estuda muito para a prática, acreditando que vem, nunca veio, possa ser que venha na prova de vocês. A gente acredita muito, doutora, na questão do teste tátil, por quê, galera? Porque para fazer esse teste, o INEP não ia gastar nem R$20. Você consegue fazer ele assim, com algodão, palito, o mais caro seria o anestesiômetro. Então, assim, por ser um método barato, fácil, e ser de prevalência, ser uma doença importante, né? Com o INEP, ele gosta muito de população carcerária, pacientes imunodeprimidos, pacientes em condição vulnerável, porque isso envolve muito a saúde pública. Até então, não caiu, mas para a prática, a gente vai ter que bater em cima, com certeza, desse teste, tá bom? Tem que sim ou sim saber fazer, porque é barato, vocês são barato para o INEP. E o tratamento, a dica que um aluno já passou para nós, é a dona Clorinda. Dona Clorinda, tá? Essa é a dica. Tratamento, hanseníase, a dona Clorinda. Se é pau bacilar ou multibacilar, não importa. Assim, o INEP nunca abordou os meses, as doses, e disso não, tá? Na anafilaxia, sim, ele exigiu dose e via. Mas na teoria, é muito raro vir, né, Álvaro? Eles pedindo dose, via, eles pedem mais ali a classe medicamentosa. Sim, eles estão mudando bastante isso. Eles não estão mais cobrando dose, até mesmo na prática está reduzindo um pouco. O que eles poderiam cobrar dose seria de uma tuberculose, de algo muito específico. Mas agora você saber quantas doses, por quanto tempo, qual o nome da medicação, tem que saber. Nome da medicação, isso aí. Aí é a dona Clorinda, clofazimida, rifampicina e dapsona. E lembrar que é TDO, tá? Terapia diretamente observado. Essa é uma informação que eles gostam de perguntar na preventiva. Essa imagem que eu achei super difícil, mas por lógica a gente conseguiria acertar ela. E eles ainda colocam a seta. Deixar uns minutinhos, vocês pensando. Essa imagem, por que eu achei ela difícil? Porque, na verdade, eu nem entendi o diagnóstico desse paciente. Olha, um paciente jovem, uma mulher de 24 anos de idade, ela está apresentando uma dispneia, né? Falta de ar progressiva aos esforços. Então, a gente já pensa numa insuficiência cardíaca, né? Dispneia, tosse seca, tá com expectoração e eventuais rajas de sangue. Porém, ela não teve febre. Quis levar para pneumonia, mas aí negou, né? Um quadro infeccioso, o paciente não tem febre. Exame físico, a pressão está 110/70, não está com pico hipertensivo. E ela tem uma êxtase jugular também, né? Esse é um dado importante. Na ausculta pulmonar, tem uma crepitação. Então, o que né, eu imaginei? Que esse paciente tem uma insuficiência cardíaca. Nessa dispneia progressiva aos esforços, é clássico da insuficiência cardíaca. E essa crepitação, ela já pode estar evoluindo aí com EAP, um edema agudo de pulmão. Principalmente a crepitação em bases pulmonares. Isso é muito clássico, vocês vão pegar demais edema agudo de pulmão no plantão de vocês. Por isso que o INEP ele é ótimo, que ele está preparando vocês para a vida real. Na ausculta cardíaca, tá com hipofonese de B1, desdobramento e hiperfonese de B2, tá com sopro diastólico suave no reborde external esquerdo, né, lado esquerdo, coração, já dei a dica para vocês como que a gente, né, consegue olhar a imagem. Um ruflar diastólico em foco mitral,
Exame abdominal, o fígado está palpável também, pode ser um síntoma da insuficiência cardíaca. Basta estar impalpável e as extremidades têm o edema. Então, o que é que eu imagino aqui? Eu não pesquisei aqui qual que é o diagnóstico, mas eu imagino que é de uma insuficiência cardíaca. E ele colocou a imagem, colocou aqui a seta, a alteração, viu? Onde está a alteração? E ele fez uma pergunta. O achado assinalado pela seta na radiografia de tórax é indicativo de quê? De que é esse achado aqui? Não gostei dessa imagem, não gostei dessa pergunta, mas no INEP sempre vai ter aquelas 10 questões nada a ver. Aquele tema nada a ver. Isso vocês podem esperar. Nem se espante quando chegar na prova de vocês, porque sempre vai ter. Só que pela anatomia, a gente conseguiria chegar na alteração. Letra A, dilatação da aorta. Beleza, poderia ser um diagnóstico diferencial? Poderia ser, mas a aorta, ela fica mais aqui, né, na parte aqui central, tá? Anatomicamente falando, ela desce mais aqui na parte central. Letra B, tromboembolismo pulmonar. Quando o INEP quer falar de TEP, ele quer falar de TEP, ele vai falar de uma dispneia súbita, e não de uma dispneia progressiva. E ele também vai falar dos fatores de risco. Uma mulher, usuária de anticoncepcional, dor na panturrilha, viagem prolongada, mulher que tem lúpus, né, que tem fator de risco para coágulo. E, principal, palavra-chave, dispneia súbita. E essa mulher não, essa mulher tem uma dispneia progressiva. Então, descarta TEP. Linfadenomegalia hilar esquerda, um linfonodo aumentado. Quando que um linfonodo aumenta? Principalmente em processos infecciosos. Essa mulher tinha uma tosse com expectoração, porém ela não tinha febre. Então, não tinha motivo para aumento dos linfonodos. Eles colocaram aqui a casca de banana. Letra D, hipertrofia do átrio esquerdo. E letra E, hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, só pela anatomia, vocês conseguiriam chegar no diagnóstico. Entre D e letra E. Essa é a prova de 2012, questão 73. Vamos saber se é a hipertrofia do átrio esquerdo ou do ventrículo esquerdo. Então, basicão, a anatomia, coração com 4 câmeras cardíacas, superior aurícula direita e a aurícula esquerda, aurícula e átrio, é tudo a mesma coisa, tá? E ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, diagnóstico, hipertrofia do átrio esquerdo. Sim, não tem... Pela anatomia e pelos sintomas, vocês conseguiriam chegar no diagnóstico. É difícil, é difícil. Mas nessa hora vocês respirem, pause, tomem a água, pode colocar até a interrogação, era isso que eu fazia na minha prova. Aí eu não sei, uma questão difícil. Vocês acham que eu fiquei batendo cabeça? Eu não batia cabeça em questão difícil, não. Colocava a interrogação, porque tempo é CRM, e eu ia para as próximas provas. Depois eu voltava ali naquela questão difícil, e eu, né, tentava ali ler com mais calma, mas eu não ficava batendo cabeça e eu nem me desestabilizava. Eu não sei. Eu vou errar. Não, meu amigo, eu colocava uma interrogação e eu ia embora, porque eu sabia que eu tinha que chegar até o número 100. Então, diagnóstico de hipertrofia do átrio esquerdo, descrição da imagem, esse sinal do duplo contorno, a câmara cardíaca. Em geral, vemos a silhueta, que é mais a teoria, depois vocês vão ter esse material, tá? Vão ler com mais calma. É o átrio direito, quando surge um contorno duplo. Nessa região, é sinal que o átrio esquerdo está muito aumentado. Por isso que eu achei muito estranho, porque não falou em hipertensão nessa paciente. Será que ela teve uma febre reumática, né? Teve uma complicação? Foi meio que nada a ver essa elaboração de questão dele. Sinal da bailarina, o átrio esquerdo está sobrecarregado, eleva o brônquio, fonte esquerdo, com uma bailarina eleva sua perna aqui, né? Bem bonitinho, sinal da bailarina. Sinal do quarto arco, pode falar, Álvaro.
Olha, essa pergunta, ela hoje em dia fica estranha, porque antigamente a gente conseguia classificar a insuficiência cardíaca em esquerda e direita, o que Antes, já né? foi abandonado, porque acaba que poderia ser mista, poderia ser esquerda e ser direita, então vocês pensem assim, quando a gente tem uma insuficiência cardíaca direita, ela vai afetar fígado e vai dilatar as veias. Por Quando a isso gente a tem uma hepatomegalia. Isso. Quando a gente tiver uma insuficiência cardíaca esquerda, ela vai afetar quais são os órgãos que vêm antes do coração esquerdo? Vai vir o pulmão. Então, se você pegou aqueles dados que o paciente está com tosse noturna, né? Basicamente, ele gritou para a gente os critérios de Framingham. Então, assim, a gente pega o paciente com a tosse com expectoração, né? Aquela rosácea. O paciente com estertor pulmonar, todo aquele quadro de Dispneia. edema do pulmão. Antes do ventrículo esquerdo, o que vem? O átrio. Então, ele já preparou a gente para dizer, olha, aqui é uma insuficiência cardíaca esquerda, então você vai pensar no átrio esquerdo. Quando, como a doutora falou, a TEP vai ser súbita, e uma radiografia de TEP nunca vai vir sem a corcova de Hampton, que é uma Não. imagem triangular que você vai ver na radiografia. E aqui não vem, aqui a gente vê um pulmão limpo, né? Então você vai ver que a parte de cima a gente tem o primeiro calombinho, né, do lado esquerdo, que aquilo ali é o botão aórtico. Quando o primeiro de cima muda, é a coartação de aorta, o aneurisma de aorta. Esse que fica entre ele e o ventrículo, ali é o átrio. Quando aquele aumenta, a gente vai falar de hipertrofia. Então, tipo assim, dá para você pegar pela clínica. Se tem dado de lado esquerdo de pulmão, você já vai pensar em alteração de ventrículo e de átrio. O ventrículo, se ele aumenta, quando que a gente vê a cardiomegalia? O sinal da bota, né? O coração ia estar batendo na costela. Se o coração não está batendo na costela, quer dizer que a gente não tem uma hipertrofia de ventrículo. Agora, se o átrio está abauloado, igual a gente pode ver, ele aumentado de tamanho, a hipertrofia de átrio, né? Vamos lembrar que quem vai sofrer primeiro, o ventrículo, que é super grosso a parede, ou o átrio, que é só uma pelezinha fina? Então, a progressão da fisiopatologia vai ser essa. Dá para a gente matar na clínica essa pergunta, entendeu? Isso mesmo. E pela anatomia também, né? Onde é que tá, a seta está mostrando? Para o átrio ou para o ventrículo? Então, diagnóstico de hipertrofia do átrio esquerdo e o que você vai tratar? A causa. Foi uma hipertensão, foi uma valvulopatia, uma insuficiência cardíaca, que é o que está acontecendo com essa paciente, uma arritmia. O que aconteceu essa hipertrofia? Trata a causa base, sempre. Essa daqui tá na cara que tá tendo uma fratura, né? Quando vocês pegam a fratura no pronto-socorro, gente, é muito... o médico acha até engraçado. Quebrou, viu? Qual osso é esse? Também tá fácil, né? De identificar qual que é esse tipo de osso. E olha a história, olha o enunciado, como vocês, né, não vão se confundir lá na hora se cair, que é um tema também que o INEP gosta muito. Um lactente de 12 meses, ou seja, tem 1 ano de idade, e ele tá, a genitora, né, a mãe levou ele devido a um choro muito intenso, claro, né, olha essa fratura, lógico que ele vai estar chorando, com edema na perna, e a mãe disse que ele caiu do berço. Gente, uma queda do berço vai, isso que vocês devem se perguntar. Pode quebrar uma perna? Pode, mas desse estado, essa fratura total, dessa forma, isso foi uma pancada muito forte. E ele tem já um antecedente de um traumatismo crânioencefálico. Ele já tem um histórico de trauma, um TCE que ele teve há 2 meses. Ou seja, quando ele tinha o quê? 10 meses, ele bateu a cabeça. Queda do berço também. Sempre vai ser essas histórias que não bate com o exame físico. Foi realizada a radiografia e aí está a imagem. Diagnóstico e tratamento. O áudio ligado, cuidado. Che. Foi uma fratura de fêmur, né, pessoal? Aqui, quem não conseguiu identificar, aqui é o fêmur. E foi uma injúria intencional. Essa criança está sofrendo maus tratos. E não é a primeira vez. Ela já teve um TCE,
O INEP não quis florir tanto, né, colocando hematomas em vários estágios de evolução, mas isso é uma palavra que o INEP também gosta de trazer. Fraturou o fêmur proximal e qual que é a conduta? Você interna essa criança, trata, né, analgesia, notifica, que é uma questão que vai vir em preventiva para vocês. Sempre quando vem maus tratos, é na preventiva. E vai encaminhar para o cirurgião ortopédico, né, tratar essa fratura. Vai afastar a mãe, né, vai notificar, entrar conselho tutelar, equipe EMUT, que essa mãe, né, precisa ser afastada dessa criança. Então, tranquilo também. Assim, gente, pensa o seguinte: a gente está frente a um fêmur quebrado. O que você acharia que quebraria o fêmur de uma pessoa? Você acha que um tropeçar e cair no chão quebra um fêmur? Se for um idoso com osteoporose, talvez. Agora, uma Talvez. criança, ou uma adolescente, ou um adulto, cara, tem que ser uma paulada muito forte, ou uma batida de carro, ou uma batida de moto. Então, tipo assim, quando o assunto é fratura, para você saber se é ou não agressão, pensa assim, se o que a mãe disse ou o pai disse condiz com a intensidade do impacto, entendeu? Então, se a criança caiu da cama e quebrou o fêmur, é meio estranho, né? Poxa, como que vai quebrar com a queda de uma cama, né? A cama da menina, ela caiu da cama de um prédio de 12 andares, né? Só se for. Então a gente tem que. Isso aí na prática é muito cobrado. Apertar o ator e fazer ele falar e se explicar. E na vida real também. Ontem eu atendi uma criança de 9 anos que o pai bateu nela com um pau e ela chegou lá já com o braço deformado, pensei até que tinha quebrado, mas era só o edema. Ele é criancinha com autismo e TDAH, eu acho assim que muito agitado, o pai deu uma paulada no braço. Fiz o relatório bonitinho, né? Porque ali foi uma injúria, foi um maus trato. Não chegou a quebrar, né? Graças a Deus. A mãe tá braba, a mãe vai. Coitado desse pai. Vida real, INEP da vida real. Esse paciente aqui, ele é fumante, tabagista de longa data, 60 março ano, tá com uma tosse crônica, há mais de 10 anos. Gente, o que a pessoa ficar tossindo há mais de 10 anos? É algo agudo? É uma pneumonia? É uma tuberculose? Tuberculose tosse por 10 anos. Perdeu peso também, paciente tabagista, perda de peso. Perda de peso no INEP. Pode fechar o olho e procurar câncer. Ele não vai estar falando com você outra coisa que não seja câncer. Paciente tabagista, perdendo peso, fumante de longa data, uma tosse crônica. E esse paciente também está com sudorese noturna. Ele está querendo levar vocês para um diagnóstico diferencial. Quem pensou em carcinoma pulmonar, em câncer de pulmão, pensou certo. Paciente, 55 anos, esse paciente de vocês, e tabagista e perdendo peso. O INEP quer conversar de câncer com vocês. E aqui tá a lesão mais aqui centralizada, viu, pessoal? Do carcinoma. Essa sudorese, essa tosse crônica, né? Poderia pensar em tuberculose, mas em nenhum momento do enunciado ele falou perda de peso. Qual que é a imagem clássica da TB? É mais aqui em ápice pulmonar. Lembra que o bacilo de Koch, ele é aeróbio, então ele vai ficar mais em ápice pulmonar, que é onde acontece mais a oxigenoterapia. E a imagem clássica da TB é em ápice. E nesse paciente está mais aqui na parte central do pulmão dele. Então, por isso que descarta a tuberculose. Tem outras lesões nodulares, tanto ipsi quanto contralaterais, sugestivas de doença metastásica. Já tem, né, acometimento, uma metástase. E conduta, encaminhar para o oncologista, né, fazer cirurgia, químio, rádio. Aqui eles poderiam pedir também um protocolo SPIKES, que o INEP gosta muito, para mais notícias, poderia abordar. E já veio e pode vir outra vez. Quando eu finalizar minha aula, eu vou abrir para dúvidas, tá? Fiquem tranquilos.
Gente, quando vocês forem estudar imagem, já vão treinando o seguinte, por exemplo, a gente está vendo essa imagem aqui, né? Olha, eu estou vendo uma pele, né? Essa pele apresenta 3 lesões juntas, né? São lesões eritematosas, com vesículas, né? Sobrelevadas. Já vão acostumando a ver e explicar o que é aquilo. O INEP, ele cobra muito da gente. Não adianta você virar para a câmera, né? Que a gente tem muito costume na prática de virar para a câmera e mostrar, né? E mostrar para a câmera explicando. Não adianta você falar, isso aqui é tal doença. O INEP, ele não está pontuando mais isso, né? Ele está pontuando descrição. Então, é uma lesão eritematosa com múltiplas vesículas, entendeu? Então, vamos já Eu até puxar um pouco o zoom. Para facilitar para a gente, tá bom? Uhum. Porque senão depois você começa a pesquisar igual eu enlouqueci na segunda fase, pesquisando lesão, 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 como descrever lesão, que o chat GPT já não me aguentava mais. Isso. Puxar a lesão para eles verem que tem algumas que tem bolhas, outras estão aqui em pápula. Vários estágios de evolução. Isso é muito característico de uma doença e ela é uma criança. Já cansei de ouvir a Manuela falando. Se é em criança, qual é o nome? Se é no adulto, no idoso. Porque é o mesmo vírus, porém, cada cenário ele tem um nome. Em criança, qual é o nome? Escreva no caderno. É uma criança de 6 anos, deixa eu ler aqui o enunciado. Criança, 6 meses, não é 6 anos. 6 meses, tá com irritabilidade, tá com febre. A mãe refere que notou essas lesões avermelhadas, vesículas. Gente, que doença que... Qual é essa exantemática? Aqui é uma doença exantemática. Febre e vesícula. E essa criança ainda teve contato com a avó, que a avó estava com essas mesmas lesões. No idoso tem o nome, na criança, varicela. No idoso, herpes zoster. E na mulher, que eu não vou repetir a palavra da Manu, que eu sou culta, né? A mulher, qual é o nome? Herpes também. Só que é herpes genital. Exantemática. Eu acho que vocês já estão afiados, porque todo professor que passou nas aulas de vocês já falaram das exantemáticas, as provas, o INEP vem se repetindo dia após dia. Então, criança, 6 meses, diagnóstico varicela. O tratamento das exantemáticas, com exceção à escarlatina, que é uma bactéria. Então, essa bactéria trata com antibiótico. Qual? Melhor? Penicilina, benzatina. E qual é a outra? Doença de Kawasaki. A doença de Kawasaki é uma vasculite. Então, você trata com aspirina e imunoglobulina humana, né? Para evitar lá aneurisma das artérias coronárias. Tirando essas duas, todas as demais é sintomático. Antitérmico, analgésico, a varicela, né? Cuidado com as lesões, porque ela pode se sobreinfectar, é a principal complicação dela, é a infecção secundária de pele. Então, né, higiene local e sintomático. O aciclovir, a gente só dá em criança acima de 12 anos, né, se for uma criança imunodeprimida, para evitar complicações. O INEP nunca abordou, não. Nunca abordou. Sempre quando veio varicela, ele só queria saber o diagnóstico e a conduta, que é sintomático. Então, acompanhamento ambulatorial, prescrição de sintomático. Menores de 12 anos só é indicado quando o paciente tem algum grau de imunossupressão, né? Pode ter uma leucemia, o INEP vai trazer. Se ele quer que vocês usem a ciclovir, ele vai trazer no enunciado. Ou se tem outra comorbidade, né? Para que corra risco dele ter uma varicela grave, como um HIV positivo, um paciente imunodeprimido. As lesões, eu não estou batendo tanto assim na tecla, Álvaro. É muito bom, né? Se eles, eu já vou estudar aqui bonitinho. É ótimo, é excelente. Mas na prática, que a gente vai ter as aulas teóricas na prática, no MIT, vocês têm que descrever a lesão.
tem que descrever a lesão explicando para o paciente de vocês, explicando para o chefe de sala, porque isso é ponto garantido, não tenho dúvidas. Gente, olha, antes da gente fazer a segunda fase, a gente ainda não entende bem como que o INEP prepara o médico que vem do exterior. Porque na parte teórica, galera, o INEP ele vai exigir de vocês o conhecimento dos nomes, por exemplo. Teórico. Qual que é o nome desse sinal, qual que é o nome do medicamento, qual que é o nome dessa doença, qual que é o nome desse sinal clínico. Na prática, ele já vai exigir de vocês a junção de tudo e um conhecimento mais aprofundado. Então, lá na prática, vocês já vão chegar, por exemplo, sabendo que o sarampo vai ter as manchas de Koplik, que são patognomônicas, e vai estar associado também a um tipo específico, né, de exantema. Aí, lá na prática, a gente vai ver que, além da vitamina A, a dose da vitamina A é X, e se dá 2 doses. Então, na prática, a gente vai começar a ver mais doses, vai começar a ver mais de quanto em quanto, qual a via, entendeu? Na teoria, galera, vocês têm que saber a imagem e responder a pergunta. Um monstro de cada vez, vamos primeiro na teoria. Não se preocupa com essa parte mais detalhada, que isso daí a prática vai bater em cima. Vai bater muito. E esse daqui é um colo do útero bonitinho, né? Vocês podem ver, não tem sinal de Colpitting, não tem grumos, ou seja, já descartou tricomonas e candidíase. Olha que corrimento claro é esse. Corrimento claro, fluido, transparente. Se ele quer falar de vulvovaginite, vai colocar um corrimento amarelado, esverdeado, bolhoso. Então, gente, isso daqui... O INEP, ele gosta sempre de surpreender, né, Álvaro? Ele coloca o básico, coloca uma coisa normal. A mulher tá ovulando. Simplesmente. Simplesmente. Ah, é uma cândida, é uma gardnerella, é uma tricomonisa, clamídia. Não tem sintomas, gente. Na mulher não tem nem histórico de sexo desprotegido, ela usa preservativo. O ciclo dela é regular, né? Ciclo menstrual regular, cada 28, 30 dias. Quando tá prestes a menstruar, ela se sente mais cansada, mais inchada, com dor na mama, mastalgia, né? O termo técnico. Isso para a prática de vocês. A gente vai bater muito nessa tecla, né, Álvaro? Qual que é o termo que o paciente entende, mas o termo que é do médico, porque eles cobram isso. E ela sente cólicas. E aí fez um exame especular e o médico visualizou esse achado. Esse achado aqui na imagem. Vocês descartaram as vulvovaginites, né? Aqui está um corrimento fluido, claro, transparente. E é compatível com o quê? Ele perguntou. O que é isso? Alguém quer falar? Álvaro, quer falar? E vocês podem ter certeza, pessoal, que se cai uma estação dessa na prática, o ator vai virar para você, a atriz, né, vai virar para você e vai falar, doutor, mas eu tô com medo, que remédio eu tomo? O que é Ele isso? vai se induzir, vai falar, doutor, que remédio que eu vou tomar? Doutor, eu quero um antibiótico. Ela vai falar, porque ele tende a induzir você a tomar a conduta errada. Igual a gente teve na prova de 2024.2 teórica, todo mundo enlouqueceu, não, isso é uma parada da descida, isso tá errado, e era um parto eutóxico. Normal. Estava completamente normal. Só que o INEP, ele testa suas habilidades em reconhecer alterações e reconhecer coisas normais. Porque o cotidiano, ele é assim. Muitas vezes seu paciente, ele é hipocondríaco, ele acha que ele tem mil doenças e não tem nada. Então, nos dois exige conhecimento. Isso mesmo. E aí ele colocou algo normal e ele colocou na alternativa. É uma cervicite, porque logo pensa, a especuloscopia no INEP é uma cervicite. Mas não tem característica, não tem clínica. Vocês já tiveram muita aula de cervicite, tem muitas imagens da cervicite. Todo professor coloca lá a imagem dos corrimentos, né, a característica. E vocês estão percebendo que não tem clínica, né, não tem critério para nenhuma cervicite. Aqui é um período pré-ovulatório normal, que você vai observar um colo, está levemente entreaberto, com a saída de muco cervical filante, um muco claro, fluido. No enunciado, em nenhum momento falou de cheiro, odor fétido. Então, assim, descartou totalmente uma cervicite.
E você só vai fazer medidas educativas para essa mulher. Só orientações gerais. Que a mulher entenda que é uma fase do ciclo ovulatório, faz parte da fisiologia normal do ciclo menstrual dela, que na fase folicular o colo ele pode ficar mais edemaciado, né? Isso é normal, isso é esperado. No período periovulatório, o órteo externo fica levemente entreaberto, como estava ali apresentando na imagem, com a saída de um líquido produzido pelas glândulas, o muco cervical. Então, fisiológico normal. Olha esse. Esse está normal? Esse colo do útero está normal? INEP ama vulvovaginites, demais. Aqui não deveria nem demorar muito, já era para você estar na ponta aí do lápis, diagnóstico e tratamento. Esse corrimento tá fluido, tá claro, tá transparente. É o corrimento meio branquiçado, mas o INEP vai trazer que é um corrimento amarelado, bolhoso, acinzentado. Olha esse colo aqui, ó. Olha essa inflamação. Colo tigroide, colo em framboesa, colpite, como vocês queiram. Vou até voltar esse aqui para vocês verem. O normal é isso que o INEP quer de vocês. Vocês têm que saber o que é o normal para quando chegar o patológico, você diagnosticar de cara. Lembra da aula da Manu? Eu aprendo tanto com os professores, todos os professores que eu posso, eu tô ali no plantão, tá tranquilo. Eu entro porque eu aprendo muito. Esse daqui, olha como que a Manu ensinou para eles, Álvaro. É a bactéria que quer ser rica. Ela quer ser rica, mas ela não é VIP, ela não é DIP. Ela fica só até aqui no colo. Então, ela soca o colo para ela poder entrar. Ela dá a pancada na porta. Me deixa entrar, me deixa entrar. É a tricomonas vaginalis, trichomonas. Eu sempre falava trichomonas, porque se viesse na discursiva, eu teria que saber escrever. Mas a pronúncia é tricomonas vaginalis, né, da tricomoníase, que é uma vulvovaginite, é uma IST. Essa paciente tem múltiplos parceiros, não usa anticoncepcional, usa preservativo de forma irregular, tá com corrimento amarelado, esverdeado, bolhoso, tem dispareunia. Dispareunia é dor na relação sexual. Ela pode ter dispareunia, porque esse colo aqui ele tá inflamado. Então, pode sim. É característica da DIP? É, mas a tricomoníase também pode ter. Até mesmo porque a tricomoníase faz parte dos agentes etiológicos da DIP. Ela pode ascender. Ela bate tanto, ela insiste tanto, que ela pode sim, né, fazer parte dos agentes etiológicos da DIP. Por isso que trata a tricomonas. DIP é coisa do mal. Ceftriaxona para tratar a gonorreia, doxiciclina para tratar a clamídia e metronidazol para tratar a tricomoníase, porque ela pode estar presente. A DIP, ela é polimicrobiana. Então, diagnóstico: tricomonas vaginalis, tricomoníase. Trichomonas é o agente etiológico, tricomoníase é a doença. Tratamento: metronidazol. INEP pede dose via, na teoria, não tanto, mas é fácil, né, aprender. Esse aqui é mais fácil. 250 miligramas, 500 miligramas, eu sempre falo, 500 miligramas, de 12 em 12 horas por 7 dias, é uma bactéria. E trata o parceiro, o INEP pode querer saber essa informação de você. É a única vulvovaginite que trata o parceiro. Descrição da imagem para a prática de vocês. Corrimento amarelado, esverdeado, fluido e bolhoso. Tá? Vai trazer bolhas. Não esquece o seguinte: existem alguns medicamentos que o INEP gosta de cobrar a dose e a duração, tá? Antibiótico e colateral também. Tá? Antibiótico, vocês podem ir decorando dose via de metronidazol, dose via de azitromicina, de amoxi. Sobre o colo, gente, a gente vê que é um colo que ele tem umas pintinhas
avermelhadas, por isso que a gente chama colo de framboesa. O colo tigroide, a gente vai falar quando a gente aplica o Lugol, que é um tipo de iodo no colo uterino, ele vai adquirir uma cor meio alaranjada, meio parecendo a cor do tigre. Aí essas manchas, associadas a essa coloração, parece muito a pele do tigre, daí que veio o nome do colo tigroide. É após o teste, que é a aplicação do Lugol, entendeu? Aí, tipo assim, você vai ter que descrever, olha, outra coisa, gente, seja maleável. Se a gente sabe que a gente está frente, qual que é a cor dessa secreção? É uma secreção aparentemente branco e bolhosa. Só que, poxa, a gente está numa estação que você viu o colo de framboesa que não existe na vaginose bacteriana. Que cor que tem essa secreção? É amarelado, amigo. É amarelado. Você olha, tipo assim, você olhou para aquilo ali, ó, eu vejo aqui uma secreção amarelada, com bolha, é igual, tipo assim, tu pode pegar uma radiografia, não tem tudo que tem naquela doença, mas você sabe que é aquela doença, inventa. Olha, eu tô vendo isso, isso e isso, eu não vi nada, mas eu falei, porque eu sei que naquela doença tem aquilo. Então, assim, a gente tem também que se fazer de louco no momento certo, entendeu? Sabe o que aconteceu, Álvaro? Eu fazendo recurso, a rotina de abdômen agudo. Radiografia de tórax em incidência posterior anterior, paciente em ortostase e radiografia de abdômen. Quem pediu só radiografia, sem falar a incidência, né, a posição do paciente, o avaliador não deu, o chefe de sala não deu. Aí o aluno malandro, olha, eu tô vendo o sinal do pneu peritônio. Ou seja, eles não ganharam o ponto da solicitação da radiografia, mas eles ganharam o ponto da descrição da imagem, sem eles ver. Por quê? Eles sabiam que no abdômen agudo perfurativo tinha o pneu peritônio, mas o avaliador não deu porque eles não conseguiram solicitar as incidências. Então, sejam loucos no momento certo. Boa dica do Álvaro. Eu tô vendo branco aqui. Aqui tá branco. Para mim está branco. Mas a descrição é um corrimento amarelado esverdeado. Se você sabe que é clássico da tricomonise, vocês vão falar isso. Isso aqui é o fígado, tá? Eu vou falar porque eles podem se confundir achando que é o ovário. Então, aqui é uma lesão no fígado, tá, pessoal? No fígado. Caso clínico. Homem de 35 anos de idade. Ele é etilista há 20 anos, é alcoólatra, né? 20 anos. E ele tá com dor no hipocôndrio direito, e tá com febre há 15 dias. Febre com calafrio. Tem infecção. Febre é manifestação infecciosa, tá? Febre é manifestação infecciosa. Isso eu vou bater muito na prática com vocês. Tá com 38 graus. O fígado tá aumentado e ele tá com dor abdominal, a palpação do hipocôndrio direito. E aí fez uma ultrassonografia. Febre, dor, alcoólatra, 20 anos, e tá com dor no hipocôndrio direito. Não falou de icterícia também no exame físico. Gente, ó, uma coisa que facilita muito para vocês, algumas coisas dá para a gente matar fácil na ecografia, tá? Assim, a gente vê que tem uma formação circular nessa ecografia, né? Todo mundo consegue perceber. Ovalada, né? Essa formação circular, ela tá dentro do fígado, a gente tá vendo o fígado. Então, se supõe que todo esse tecido ao redor é tecido hepático. Então, a gente já pensou na densidade do tecido hepático, né? Se a porção interna dele é igual à porção externa, a coloração, quer dizer que os dois têm a mesma densidade, provavelmente é uma massa. Agora a gente está vendo que é hipoecóico, ou seja, a densidade interna é menor do que a densidade do fígado, logo isso aí é o quê? Líquido. Aí líquido, uma bola de líquido com febre, com um quadro crônico, o que é? Já dá para a gente matar pensando nisso, entendeu? Sempre. Quando você vai ver uma radiografia do útero, você vai ver que quando a gente fala de mioma, o mioma, ele é composto pela mesma massa do útero. Então, você vai ver o quê? Umas formações
com a mesma densidade da massa uterina. Então, você vai ver mais ou menos uma formação circular, porém, a porção interna do círculo tem a mesma coloração da externa. Quando a gente fala de um quiste, quando a gente fala de um cisto, quando a gente fala de líquido, de abscesso, a gente vai ver uma densidade menor que a densidade do tecido, né? Líquido é menos denso que a carne, em qualquer situação. Boa dica, Álvaro. E tá com febre, né? Então ele tá tendo um processo infeccioso. As alternativas. Na letra A, o INEP colocou logo cirrose. Por que ele colocou cirrose? Casca de banana, tomem cuidado. Ah, meu paciente bebe há 20 anos, é cirrose. E você já viu cirrose com febre? Aqui ele pode até ter uma cirrose, né, Álvaro? Por conta desse alcoolismo de longa data, mas aconteceu um processo infeccioso, ele tem um abscesso. Litíase intrahepática, pedra, ó, a arrumação do INEP, pedra dentro do fígado. Pedra da febre, litíase da febre. O INEP ele não quer ser processado, galera. Não esquece disso. O INEP não quer ser processado. Ele vai te falar que esse cara tem cirrose? Com certeza deve ter. Tem. Mas você acha que ele vai mostrar essa imagem para falar que ele tem cirrose? O INEP não quer ser processado. E ele muito não menos quer anular a questão para todo mundo. Isso, muito menos isso. Ele não quer anular a questão. É por isso que todas as informações para vocês acertarem aquele caso clínico, o INEP vai dar para vocês, porque é feio para o INEP anular a questão. É tão feio que a questão merece ser anulada e eles não anulam. É assim que eles fazem. Então, abscesso hepático, tratamento, drenagem. Abscesso drenado e abscesso curado, antibiótico terapia, descrição da imagem. Essa imagem ovalada, arredondada, hipoecogênica. E aqui, né, pequena teoria que vocês vão ler. Para nós terminar logo nossa aula, para o Álvaro começar dele, que é eletro. Acho que até eu vou assistir essa aula, viu, Álvaro? E eles colocaram, pessoal, as alternativas bem de boa, para vocês não ter... Ah, litíase é uma pedra. Uma pedra redondinha? É, redondinha, mas não dá febre. Então, assim, vocês vão descartando, tá? Chegando lá no INEP, vocês vão descartando. Olha outra querida do INEP. Gente, qual que eles mais gostam, Álvaro? Vulvovaginite ou IST? Que a vulvovaginite atrícola é a IST também. Mas úlceras genitais. Aí eles empatem, porque eles gostam das duas, mas isso daí todo mundo já sabe, né? Dói ou não dói? Não. Doutor, não dói, por isso que eu não vim me tratar, porque não dói. Indolor, lesão é única, indolor, bórdes endurecido, bórdes elevada e paciente com fator de risco, não usa preservativo, múltiplos parceiros, é sífilis primária, é cavalo, se tem rabo de cavalo, pelo de cavalo, cara de cavalo, é cavalo. Não briguem com a questão, não briguem com a questão. Isso é o erro de muitos. Sabe o que acontece? O aluno, tá muito fácil para ser sífilis. Não, é outra coisa, porque tá muito na cara. E é na cara, quando você estuda, quando você se prepara, as coisas realmente ficam na cara. Não briguem com a questão. Se tá muito fácil, tá muito óbvio, é porque você tá muito preparado. Sífilis primária, eu quis... Não, tá muito fácil, não é isso não. Não, ele perguntou nessa questão, não pode ser essa. Gente, ele pergunta a mesma doença em 3 questões na mesma prova. Então, sífilis primária, a lesão única lá, clássica da sífilis primária, bórdes elevado, indolor, vai vir essa informação, indolor. Tratamento penicilina, benzatina. 2.200.000, aí você separa 1.200.000 em cada glúteo, tá? Em cada nádega. É dose única. Sífilis primária. Trata parceiro, notifica, né, Álvaro? Notifica? Nem todas não. A gente vai notificar todas, mais não, da né? congênita, né? Quando a gente vê a gestacional, né? Que são mais complicadas, a gente notifica. Galera, lembra da lesão sem dor, né? Que é o linfogranuloma venéreo, é a sífilis e a adenovanose. Então, é a lesão sem dor, ou LSD também. Lesão sem dor.
E eles gostam, tá? Outra questão aqui, muito nada a ver. Cai no INEP? Cai no INEP. Como é o nome desse negócio? Deixa eu pescar aqui. Onicocriptose. Eu passei raiva estudando isso aí para prática, tá? Cantoplastia. Cantoplastia. Oh, meu Deus. Gente, Tinha uma tal da pentacânula que eu não decorava de jeito nenhum o que era. Credo. E eu já peguei, viu, Álvaro? Eu já peguei, já tive que fazer. Por isso que tá aqui. Sabe por que tá aqui? Deixa eu ver como escreve. Onicocriptose. Por que tá aqui? Gente, porque vai no pronto atendimento, a mulher futuca a unha, vai numa manicure, não sei o quê, a unha encravada, com abscesso, então levou uma topada, tá lá só um pedacinho da unha, você precisa tirar aquela unha, precisa fazer a cantoplastia, que é o procedimento da unha encravada, é a cantoplastia, e vai no atendimento de vocês. Eu tenho certeza que foi um avaliador lá no plantão, morrendo de preguiça. Meu Deus, eu tenho que elaborar minhas questões do INEP, porque eles não é exclusivo nosso. Eles têm o que fazer, eles são gente importante. E aí lá no plantão de boa, chegou a unha encravada. Ah, vou colocar isso na prova? Eu tô sem ideia. Mas chegou esse paciente, me inspirou a elaborar uma questão. E aí eles elaboraram onicocriptose. E a cantoplastia, que vocês vão ter que saber passo a passo, né, Álvaro? Na ponta da língua, é o Com certeza, o nome dos materiais, aonde fazer incisão, onde fazer anestesia, dose, quantidade, tudo isso aí a gente vai ver bem mastigadinho. Isso mesmo. Então, é a famosa unha encravada, mas vocês vão falar o termo técnico, porque vocês são médicos. Ocorre quando uma espícula da unha em sua região lateral perfura a prega ungueal e penetra na pele. Ela encrava, ela penetra, ela entra na pele. E acontece essa reação inflamatória, que é essa aqui, ó. Gente, isso dói, eu já tive. Quem já teve? Quem nunca teve, não sabe a dor que é. Isso dói muito. E aí tinha que retirar, né? Fazer a cantoplastia. E essa foi a pergunta que o INEP fez, né? Como que deve ser, qual que é a conduta para essa unha encravada? Tem que remoção de uma elipse, né? De uma parte da unha, de pele e tecido subcutâneo da borda com tecido de granulação. Aí as outras que estavam erradas, vai dar antibiótico terapia de amplo espectro, antibiótico é sinal sistêmico, o paciente está com febre. Não precisa. Só que na prática a gente dá. Na prática o paciente tem que sair com papel na mão. Depois a gente vai fazer uma aula, Álvaro, para os alunos aprovados da comunidade, a aula do plantão, eu mais a Fabi. Gente, é totalmente diferente. Letra B, a limpeza com água e sabão e a remoção inteira da unha. Vai remover a unha inteira se só tá esse cantinho aqui encravado. Eu vou arrancar toda a unha. Não, então assim, por lógica, você também descartaria. Colocar lidocaína com vasoconstritor. Não. É extremidade, então você não coloca vasoconstritor em extremidade, porque pode necrosar. Extremidade é sem vasoconstritor, lidocaína sem vasoconstritor. Então, a resposta correta foi essa. Finalizando com a nossa frase, que sempre tem que ter, ainda mais agora, que vocês estão aí próximo a vencer, metade do caminho, acreditem, dia 19 vocês podem estar 50% revalidado, o jogo ainda não está perdido, foque na questão, foque na revisão, que é possível vocês conseguirem aí metade do CRM. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Tentem todos os dias, lutem todos os dias. Qual que é o primeiro pensamento de vocês? Qual que é o último pensamento de vocês? Estão sonhando com as questões, estão sonhando com o tema. Mesmo quando você está em outro ambiente, tô na academia, saí aqui, tô na pizzaria, mas meu pensamento tá na prova, meu pensamento tá no CRM, era assim que eu fiz, foi assim que eu fiz. Eu dormia e acordava pensando nesse INEP.